Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da utilização, né, do programa de simulação EWB, que é o Electronics Workbench. Vou falar um pouco sobre ele, né, a parte de configuração, inserção de componentes, né, a parte de fontes, a parte de resistores, os indicadores, a parte de tensão e corrente, aonde vocês vão achar, onde vocês vão inserir, para fazer a análise de um circuito, né? Esse programa vai ser utilizado ao longo do semestre na parte de laboratório de eletricidade aplicada, né? Onde vocês vão realizar os experimentos e os estudos que forem passados. Para exemplificar, eu vou mostrar esse circuito aí do lado direito com vocês, certo? Vamos lá então? Primeiramente eu vou explicar um pouco sobre o programa. Aqui no menu do lado esquerdo, superior, nós vamos ter a parte de configuração do projeto, né? A parte de abrir um novo projeto, abrir um programa já feito, salvar, imprimir, essas configurações básicas. Aqui tem uma parte de girar o componente, no caso se girar para o lado esquerdo, ou inverter, né, horizontalmente ou verticalmente. E aqui tem uma parte de análise de gráficos, zoom no seu projeto, no caso para tirar zoom ou dar zoom. E aqui chega a parte mais interessante, né, que é onde o projeto vai ganhar vida, que seria a parte de fontes. Aqui você tem a parte de fontes DC, a parte de fontes de corrente DC, a parte de corrente alternada e tensão alternada. Aqui tem as fontes controladas de tensão e corrente, que vão ser bastante utilizadas aí nos projetos. A parte de fontes de tensão, VCC e VDD, geralmente utilizadas em circuitos lógicos. E a parte de amplitudes, né? Entre outras fontes. Aqui em cima, nesse símbolo do resistor, a gente vai ter os símbolos, os elementos básicos, né? Que seriam resistores, capacitores, indutores, transformadores, entre outros elementos como chaves. Ao lado a parte de diodos, né? Que é muito utilizado em circuitos AC. Aqui temos uma ponte de diodos, firistores. A parte de transistores também, acionados por corrente ou tensão, que a gente não vai utilizar agora, esses dois. Tem a parte de CIs, seja analógicos, que seriam amplificadores operacionais, parte digitais, que são portas, né? Aqui também, portas digitais. E aqui a gente vai para o que interessa também, que são os indicadores. Certo? Dentre outras opções que a gente vai utilizando e vai aprendendo conforme o uso, mas eu diria que o mais importante para a gente durante as práticas de laboratório vão ser esses quatro, certo? A parte de fontes, o básico, a parte de indicadores e de instrumentos. Eu vou deixar eles aqui que a gente vai utilizar durante a montagem do circuito. O que eu vou montar com vocês é esse circuito aqui, certo? Vou organizar aqui as janelas para a gente poder montar um circuito de forma a obter todas as opções aqui de forma mais fácil. Pronto. Só encaixar, né, as janelas. E aí o que, é que a gente vai utilizar aqui? Aqui nós vamos utilizar, são três fontes, certo? É uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão que depende de corrente. Primeiramente, a gente vai inserir os componentes, basta clicar e arrastar. Então eu tenho uma fonte de tensão, agora eu vou inserir os resistores. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola, certo? Ctrl R, ele gira o componente. Ctrl V novamente. Inserir os resistores, que seria a parte básica. Agora eu vou inserir a parte de referência aqui também em fontes. Estou localizado aqui em fontes. Só arrastar e soltar. A parte de fonte de corrente também está aqui em fontes. Clicar e soltar. E por último, né, a fonte de tensão controlada por corrente, que é o oitavo da esquerda para a direita, certo? Esse elemento aqui. Ele vai entrar aqui. Ok? Para fazer a conexão, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui. Certo. Agora eu vou colocar os valores certos
dois cliques no componente com o botão esquerdo, você seleciona a grandeza, certo? No caso aqui, ohms, e o valor do componente. Essa fonte de corrente é de 1 ampere, esta fonte de tensão é de 10 volts. E esta fonte de tensão dependente de corrente, ela tem uma relação de 5 vezes, certo? Então você entra aqui e digita 5. Tá ok? Aqui ó, a gente tem 5x, certo? Essa é a relação entre entrada de corrente e saída de tensão. Vamos fazer as conexões entre eles agora. Primeiramente, chega na extremidade do componente, vai aparecer uma bolinha preta. Você faz a conexão com outro elemento. E assim por diante, certo? Vou fazer todas as conexões aqui para ficar um circuito igual ao PDF. Muitas dúvidas surgiram a respeito dessa fonte de tensão controlada aqui, né? Pois ela é dependente de uma corrente. Como a gente pode ver aqui no desenho, essa corrente X ela está diretamente relacionada a essa fonte de tensão. Como? Essa tensão de saída ela é 5 vezes a corrente de entrada. Só que quando a gente está aqui no diagrama, a representação dela é simplesmente um quadrado, né, com a sua polaridade. E quando a gente vai para o simulador, complica um pouco, porque você tem que inserir a corrente, certo? Então vamos inserir essa corrente. O primeiro passo para não confundir é você ligar a fonte de tensão semelhante ao que está no circuito, certo? Então vamos lá. Fazendo a conexão dela aqui no resistor de 5. Normal, como se a gente estivesse no circuito do PDF, certo? O que é que a gente vai fazer depois? A corrente que ele depende é IX. IX está passando aqui ó, por R2. Onde é R2? R2 é esse resistor aqui, de 2 ohms, certo? Então essa corrente aqui, que passa por aqui, que vai dizer qual a tensão gerada por essa fonte. Então vamos lá. Se a gente quer medir corrente, o que é que a gente faz? A gente insere um instrumento em série, certo? A gente vai pegar um amperímetro e vai colocar ele em série com o circuito. Se a gente quer que essa corrente aqui flua para essa fonte de tensão, o que é que a gente tem que fazer? Abrir o circuito, sim, e selecionar o ramo de entrada. Ou seja, a gente conseguiu agora fazer com que a corrente flua do resistor para a fonte de tensão. Dessa forma, a fonte de tensão vai saber qual é a corrente que flui por este ramo e vai gerar proporcionalmente a tensão de saída dela. Certo? Circuito montado aqui, fonte de 10 volts, R1 em 5 ohms, R3 em 2, R4 em 5 e R2 em 2. Fonte de 1 ampere e a fonte aqui de 5 vezes, certo? Só é botar para simular aqui no menu aqui de cima, nessa chavezinha. Apertou para simular, não apareceu nenhum problema. Aqui embaixo vai aparecer o tempo de simulação, no canto esquerdo inferior, certo? Certo, muito legal. Está funcionando, não teve nenhum problema. É pedido que a gente conheça essas correntes e tensões aqui do circuito, certo? I1, VR1, as tensões em cima de cada resistor e as correntes que passam por ele. E também a gente vai verificar qual o valor de X e qual a tensão gerada pela fonte, tá ok? Para fazer isso, a gente vai inserir os indicadores. Aqui, ó, os voltímetros e o amperímetro, certo? O voltímetro, quero saber a tensão de um respectivo resistor, de uma fonte de tensão, qualquer coisa, conecto em paralelo. Amperímetro, conecto em série. Se vocês observarem, tanto o voltímetro quanto o amperímetro tem um lado com uma barrinha mais escura, certo? Uma barrinha mais grossa. Essa representa o negativo.
Define a polaridade do amperímetro, certo? A parte positiva de entrada, a parte normal, e a parte negativa com essa linha mais grossa. Então vamos lá, fazer a medição de corrente aqui. Aqui eu preciso que o instrumento esteja em série, correto? O instrumento esteja em série. E a tensão, ele tem que estar em paralelo. Seguindo aqui, ó, a ordem que a gente definiu, certo? A polaridade positiva e negativa da queda de tensão. Então a gente vem aqui, negativa é essa aqui, a parte mais grossa aqui da linha. Conecta aqui em cima do resistor, certo? Com isso a gente vai conhecer qual a corrente e a tensão em cima desse resistor. Vamos simular. Ó, a gente tem uma corrente de 250 mA e uma tensão de 1.250 volts. Agora eu vou inserir os amperímetros e os voltímetros em cada resistor para a gente conferir. Vamos inserir um amperímetro aqui também para conhecer a corrente X, certo? A corrente que vai passar pelo resistor 2. E sua respectiva tensão. Vamos conhecer também a tensão de saída da fonte de tensão. A fonte controlada de tensão, né? Todos os circuitos alimentados, certo? E agora vamos conhecer todas as variáveis do nosso circuito. O que podemos analisar? Aqui podemos ver todas as correntes e as quedas de tensão de todos os resistores. Podemos analisar também que a corrente X, 3.123 amperes, e a nossa tensão aqui na nossa fonte controlada é de 15.61 volts, ou seja, 5 vezes a corrente de entrada. Quando a indicação de uma variável é negativa, significa que sua polaridade está ao contrário. Então, a corrente, ao invés de fluir nesse sentido, está fluindo da fonte para o resistor. Ou seja, a corrente está entrando aqui no lado negativo do amperímetro, por isso essa indicação. Para resolver isso, é só apagar os ramos e inverter o instrumento. Não causa nenhum prejuízo ao circuito, é somente um erro de indicação, né? Assim, um erro de polaridade, mas o valor da corrente é o mesmo. Assim a gente nota também a relação entre as correntes aqui, né? Por exemplo, 3.123 amperes é igual à soma dessas duas outras correntes. Dessa forma você pode fazer várias análises do circuito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês com relação à instrumentação, né? A utilização de voltímetros e amperímetros, a parte de fontes, né, controladas,
que eu sei que quando a gente vai para a prática é um pouco mais difícil por aparecer mais um elemento, né? Quando a gente está na parte gráfica assim de resolução de exercícios, é, não aparece essa conexão, né? Mas vocês entendam que a fonte controlada de tensão, ela é proporcionalmente à corrente de entrada. Então essa corrente é necessária no circuito, certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa vocês mandam um e-mail, vou deixar um e-mail aí na descrição, o link também do Google Drive para vocês instalarem esse programa, certo? Boa atividade para vocês.